Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, agradecendo a audiência de você que nos acompanha aqui em Mossoró e em todas as cidades que possuem os serviços da TCM Telecom. A gente agradece a audiência e agradece você por mais um mês ter ficado conosco. O mês de julho já foi. Peço que você continue sintonizado aqui na sua TCM Telecom, acompanhando os nossos jornais, os nossos programas aqui na TCM durante mais todo este mês. Além disso, nós temos lá a nossa Rádio 95 FM, que também você fica bem informado. Você pode participar. Nosso assunto hoje é sobre os servidores municipais de Mossoró, retorno de aulas e outros temas que poderão surgir. Mande a sua pergunta através das nossas redes sociais, o Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, o nosso Instagram, @CenárioPolíticoTCM e o WhatsApp, 988028979. Eliete Vieira, que é diretora do sindicato que representa os servidores públicos municipais, é nossa entrevistada desta segunda-feira. Envie a sua pergunta, a sua participação aqui para a gente. Daqui a pouquinho a gente inicia a nossa entrevista, vamos trazer os números do novo coronavírus aqui no estado do Rio Grande do Norte, segundo informações da CESAP. Você já vê aí na tela essas informações. Casos confirmados hoje são 52.030 aqui em todo o Rio Grande do Norte. Mortes, 1.894. Casos suspeitos, 62.525. Mortes por investigação, 219. Ocupação dos leitos de UTI, a região oeste está batendo hoje 98%, o que é preocupante, né? Porque envolve principalmente aqui Mossoró. Pau dos Ferros tem 33% de ocupação, região metropolitana de Natal 57%, Agreste está zerado, ninguém está na UTI na região Agreste. Na região do Seridó, 76% desses leitos ocupados, Mato Grande 40%. A gente agora mostra na próxima cartela as cidades. Natal continua liderando aí esse infeliz ranking de contaminação. Lá são 19.788 pessoas contaminadas, ou estão ou já estiveram contaminadas, né? E óbitos destas, 832 pessoas morreram. Mossoró tem 5.201 casos confirmados, com 185 óbitos. Apodi, 1.276 confirmados, 20 mortes. Açu, 930 positivos, com 46 mortes. Caraúbas, 278 confirmados, com 5 mortes. Felipe Guerra, 95 confirmados e 1 morte. Governador, 107 confirmados e 1 morte. Upanema, 68 casos confirmados e 5 mortes. Esse é o quadro que a gente traz da capital do estado e das cidades que possuem os serviços da TCM Telecom. Dados específicos de outros municípios você acompanha lá no boletim da CESAP. Essa situação da taxa de transmissibilidade chamou a atenção hoje. A taxa de transmissibilidade RT da Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte apresentou um quadro desconfortável que pode levar ao aumento do número de casos da pandemia. Há 77 municípios em zona de perigo por apresentarem a taxa acima de 2. Isso mesmo. Os municípios polos regionais e de maior população apresentaram maior gravidade. Em Pau dos Ferros e São Gonçalo, a taxa é de 5, ou seja, uma pessoa contaminada transmite para outras 5 pessoas. Em Caicó, onde houve aumento na incidência, a taxa de transmissibilidade é de 1,63. Em Santa Cruz, na região Trairi, a transmissibilidade é de 1,08. Em Mossoró, atinge 1,25 e em Natal é de 1. Outros 55 municípios têm taxa entre 1 e 2, que representam um grande risco. É importante ficar atento. A taxa é uma das maneiras de medir a propagação de uma epidemia e de projetar futuros cenários. A estatística mostra quantas pessoas um paciente infectado é capaz de contaminar. Pesquisadores afirmam que essa taxa de retransmissibilidade acima de 1 ainda é preocupante. Ou seja, se uma pessoa ainda contaminada, pelo menos contamina outra, o número de casos tende a crescer exponencialmente e nisso o governo do estado do Rio Grande do Norte está preocupado com esta informação.
Vamos agora iniciar a nossa entrevista com a Eliette Vieira, que é diretora do sindicato que representa os servidores públicos municipais. Essa taxa de transmissibilidade está aqui em Mossoró, num patamar acima de 1, o que é preocupante, Eliette, assim como em outros municípios, mas já se fala no retorno dessas atividades escolares. Como é que o sindicato vem acompanhando esses números? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Vanúbio. Boa noite, ouvintes do cenário político. E não podia ser de uma outra forma a visão do Sindicerp, senão com muita preocupação. A gente está observando a abertura gradativa do comércio, está vendo a falta de distanciamento, a falta de cuidado que a população está tendo. A gente anda pelos centros em extrema necessidade. Quando a gente sai, a gente percebe que as pessoas parecem que estão esquecendo que a vacina não foi ainda inventada, ela não existe, e as pessoas não estão se cuidando com relação a evitar a propagação e a contaminação. Com isso, a gente vê com muitíssima preocupação essa questão, a possibilidade do retorno já programado para o início de setembro, possivelmente, né, tendo em vista que está suspensa até o final do mês. A gente não tem uma estrutura ainda adequada, não tem um estudo programado para que tenha o distanciamento necessário, para que tenha o cuidado com a saúde dos alunos e dos funcionários e professores, e a gente vê com isso a abertura gradativa, a fila com a abertura do shopping, a tendência é que esse número de contaminação, essa possibilidade, ela venha a aumentar. Como a escola as escolas foram as primeiras a serem fechadas, eu acredito que defendo, inclusive, que deve ser a última a retornar, tendo em vista que essa abertura do comércio, ela pode retroceder, aumentar o número de contaminação, tendo em vista que as crianças, há um índice aí grande de que as crianças do nosso estado e também do nosso município convivem com pessoas idosas. A gente tem a maior parte dos nossos professores, educadores, eles estão acima dos 40 anos. A preocupação dos professores que têm comodidades como, por exemplo, é hipertenso, tem diabetes, está acima dos 50 anos, e tem também os seus familiares, então é muito preocupante. Para o retorno das aulas tem que haver toda uma preparação e a gente não sabe se essa preparação está acontecendo porque não tem uma comunicação, não tem um estudo, não tem uma consulta, não tem nada assim de concreto que viabilize o retorno dessas aulas para agora. Não está havendo esse diálogo, uma comissão foi formada, inclusive publicada no Jornal Oficial do município, mas não foi repassada ainda para o sindicato, para também ficar acompanhando quais essas estratégias, quais essas análises? Vanúbio, infelizmente, para a atual gestão, eles desconsideram a existência dos sindicatos para discutir os problemas dos servidores. É como se o sindicato ele não existisse. Há uma falta de retorno, há uma busca de diálogo por nossa parte, inclusive a gente pede ofício, a gente manda ofício, solicita respostas e não há retorno nenhum, nem por parte da secretaria, nem por parte do gabinete da prefeita, nem da Secretaria da Educação, nem do gabinete da prefeita. Infelizmente, há esse descaso, essa desconsideração e essa invisibilidade, o que é muito preocupante, tendo em vista que o sindicato representa-se legalmente os servidores e que a gente está aberto ao diálogo para buscar soluções. A gente não é inimigo de gestão, a gente é defensor de direito. Defender direito não é ser inimigo, né? Então, a gente sempre procura o diálogo, mas, infelizmente, a gente não tem retorno sobre nenhum assunto que a gente solicite resposta da atual gestão.
E a gente tem uma preocupação muito grande também com esses retornos, a falta de estrutura que existe nas nossas escolas. Como é que a prefeitura está pensando fazer isso sem ouvir a sua base? Uma outra grande preocupação é que antes da pandemia, a gente não tinha pessoal para limpeza. E a gente sabe que o retorno vai exigir uma higienização muito mais forte e muito mais contundente, e se a gente não tem esse pessoal de apoio para fazer limpeza, a falta de estrutura, banheiros adequados, esse distanciamento, como é que vai ser? As nossas salas, elas são superlotadas, elas não têm ventilação natural, e a gente achou assim, até meio que contraditório numa live a semana passada, quando foi falado no retorno, e a nossa secretária de Educação falou em colocar ar-condicionado nas salas, se é justamente uma medida contrária. Hein? Eliette, a gente vai falar mais sobre este assunto, precisamos fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você de casa, não sai daí.